Passo a palavra ao senhor Tiago Aires, especialista em direito eleitoral. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Jonathan Jesus, excelentíssima senhora deputada relatora, Margarete Coelho, devo dizer que é motivo de muita alegria e alentador poder constatar o protagonismo da Câmara dos Deputados e, ao mesmo tempo em que vira todos os esforços para cuidar da saúde das pessoas nessas circunstâncias pandêmicas, também dedica o seu tempo para cuidar de outra saúde igualmente importante, que é a saúde da nossa democracia, o que faz por meio de iniciativas como essa, que visam exatamente o aperfeiçoamento do processo eleitoral. Eu fiquei incumbido de tratar sobre aspectos do sistema eleitoral, da escolha de candidatos e registro de candidatos. De todas as apresentações anteriores, me chamou a atenção a manifestação do querido colega Rodolfo Viana, quando advertiu para a necessidade de um novo Código Eleitoral incorporar e sistematizar os princípios gerais do direito eleitoral. Daí porque todas as minhas sugestões são consectárias, são consequências diretas da primeira sugestão, que é exatamente a de se prever expressamente o princípio da confiança eleitoral, dando, portanto, força normativa a esse valor tão importante e tão bem desenvolvido pela doutrina alemã. Ou seja, o processo eleitoral não é locus, não é espaço exclusivo de candidatos, partidos e coligações. É de todos eles, mas, sobretudo, da cidadania. Então, a cidadania ela não pode ser surpreendida, ela deve ter e contar com previsibilidade, ela não pode se deparar a todo momento com decisões surpresa. Então, esse princípio da confiança, uma vez incorporado, ele deve espraiar todo o raciocínio jurídico eleitoral. Bom, em consequência disso, preservando-se essa ideia da confiança, da sua tutela, eu faria logo a primeira sugestão. E vem em tom mesmo de reflexão, porque eu entendo que a gente deve superar de uma vez por todas a cultura do brasileiro de querer importar institutos que nós consideramos bonitos lá fora, sem passar pela nossa alfândega cultural. É o caso do sistema distrital misto. Eu entendo que, não obstante as imperfeições do atual sistema, é de se manter tal sistema, tal modelagem, porque ela captura bem, obviamente, a paisagem do nosso próprio país. Eu entendo que, particularmente no que diz respeito à votação no proporcional em lista fechada, isso pressuporia o desenvolvimento de um trust model. Não há uma relação de confiança entre o cidadão e os partidos políticos. Se tanto incomoda a votação na figura da pessoa, que se esforce exatamente para se superar aquilo que gera isso, que é a falta de uma relação madura de confiança entre o cidadão e os partidos brasileiros. Agora, eu penso que a lista fechada ela funciona como uma espécie de tutela. Os partidos tutelariam à vontade, substituiriam à vontade do cidadão eleitor brasileiro. Não acredito que o cidadão, o detentor do seu voto, da sua vontade, tenha uma relação de confiança tal que autorize a substituição da sua vontade por partidos, por agremiações, como se fossem iluminados. Então, essa é a minha primeira crítica. Entendo, senhores deputados e deputadas, que, e subscrevo, por óbvio, as advertências do ministro Henrique Neves com relação à necessidade de anteciparmos ao máximo o juízo quanto à viabilidade jurídica das candidaturas. Isso também preserva a ideia da confiança eleitoral. Porque hoje, o cidadão ele vota em alguém com absoluta fragilidade, porque ele não sabe ao certo se essa pessoa poderá exercer o mandato até o fim. Ou mesmo se não haverá necessidade de convocação, como acontece sempre, em larga frequência, de eleições suplementares. Portanto, isso geraria maior previsibilidade no processo eleitoral e, sem dúvida alguma, é uma medida que reduziria praticamente as impugnações de registro de candidatura às hipóteses de inelegibilidades supervenientes. Também é sugestão nossa a alteração do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64/90, que prevê a hipótese de afastamento de uma causa de inelegibilidade consistente na rejeição de contas pelo Poder Legislativo, como a gente vê muito pelas câmaras municipais, uma decisão definitiva por opção constitucional, apenas por uma decisão
precária, liminar do Poder Judiciário. Isso também viola a ideia da confiança. O processo eleitoral não pode ser reduzido a um mero difusor de estratégias. Então, não é possível que ações sejam ajuizadas às vésperas da eleição, quando poderiam questionar rejeições de contas que há anos estão cristalizadas, e deixa-se para questionar no judiciário exatamente às vésperas, ou muitas vezes imediatamente no dia anterior à diplomação, para se obter uma liminar e afastar aquela causa de inelegibilidade. Portanto, entendemos que a única causa capaz de suspender essa inelegibilidade é uma decisão definitiva, uma decisão de mérito. Admitir o que está aí é dar aso à quebra da eticidade no processo eleitoral. Também merece atenção, e acho que deve ser incorporado ao novo Código Eleitoral, algumas adaptações que tiveram natureza episódica por conta da realidade pandêmica das últimas eleições e que funcionaram muito bem. Eu entendo que as convenções virtuais facultadas, as resoluções, devem incorporar o ordenamento jurídico, o novo Código Eleitoral, com previsão expressa da sua realização, inclusive com a transmissão como algo lícito, afastando de uma vez por todas decisões erráticas que terminam por comprometer a própria participação e o engajamento da cidadania. Então, se o acesso a essas transmissões é um ato de vontade, é evidente que a transmissão por si só não pode configurar um ilícito, nem mesmo o conteúdo nela deliberado, as manifestações no seu interior ocorridas não podem configurar uma propaganda eleitoral antecipada. Aliás, a fixação de teto por si só já afasta por demais essa discussão com relação aos ilícitos. Nós temos que superar de uma vez por todas essa ideia de que no Brasil se faz democracia com régua na mão, medindo o tamanho de adesivos, por exemplo, e se apequenar a cidadania. Então, eu entendo que a própria ideia do pedido explícito de voto, como algo proibido antes da eleição, é algo muito nocivo. Não se pode pensar o pedido explícito de voto, a expressão vote em mim assemelhados, como se fosse quase uma fórmula mágica que, uma vez pronunciada, captura automaticamente a vontade do cidadão eleitor, como se fosse um cálculo. Basta eu dizer, vote em mim, que esse voto será convertido. Então, eu penso que quanto menor a expansão do direito eleitoral, maior a democracia. Também é uma sugestão nossa a previsão na lei dos partidos de um prazo, senhores deputados e deputadas, para que se possa solicitar e incluir em lista especial os filiados. Isso porque hoje não há previsão, isso é um ato da Corregedoria Geral Eleitoral, como ele portaria, para que haja o exercício por parte daqueles que entendam estar prejudicados por má-fé ou desídia do partido. Então, a nossa sugestão é que se estabeleça um prazo de 5 dias a contar da publicação dessas listas, para que quem se sentir prejudicado possa exercer esse direito. E, por fim, mas não menos importante, a nossa sugestão de simplificar e uniformizar o sistema hoje caótico de desincompatibilização. Entendemos ser importante se utilizar o prazo máximo, como já sugerido aqui, aliás, de 6 meses, para que aqueles que desejam exercer um determinado cargo eletivo, portanto, submetendo a uma eleição, mas exerçam uma função pública, possam se desincompatibilizar. São essas as minhas considerações, senhores deputados e deputadas, que farei chegar à mesa de Vossas Excelências, ao conhecimento de Vossas Excelências, de forma esquematizada. Mas a última palavra que quero deixar é, na condição de cidadão, de alegria e grata satisfação, poder perceber o esforço do Poder Legislativo no aperfeiçoamento desse que é, sem dúvida alguma, o veículo mais importante de concretização da nossa democracia, que é o processo eleitoral. Pela atenção, deputado Jonathan Jesus, senhora relatora Margarete Coelho, que tanto honra a advocacia eleitoral. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tiago.